por esta oportunidade, oh glória, que o Senhor me concede de ser o transmissor da sua palavra, neste último domingo do ano, aonde o povo de Deus se reúne para glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. A palavra do Senhor nosso Deus citada, aleluia, pelo evangelista, aleluia, João, pelo evangelista Mateus, aleluia, pelo evangelista Marcos, que era filho de Maria de Jerusalém, sobrinho de Barnabé, o mesmo que o qual em Atos 15, versículo 37, se enfiou em meio da primeira cruzada do apóstolo Paulo, causou uma tremenda contenda, porque ele não era o escolhido de Deus para estar para a respectiva missão que o Espírito Santo haveria falado em Atos 13, que era a palavra de Deus: apartai-me a Paulo e a Barnabé, pois eu tenho uma obra missionária para eles. João Marcos, aleluia, que era filho de Maria de Jerusalém, líder do círculo de oração, que colocou seu filho na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, talvez por barganha eclesiástica familiar. Ele estava dentro do seio familiar em Jerusalém, mas ele não era escolhido de Deus. Quem Deus havia falado pela boca de um profeta anônimo era: eu tenho um mistério com Paulo e tenho um mistério com Barnabé, prepara os dois e envia para a obra missionária. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Maria, mãe de João Marcos, aleluia, coloca o seu sobrinho lá no seu tio e envia na primeira viagem missionária, preparada, ungida pelo Espírito Santo de Deus. Ele causa uma tremenda contenda e faz, aleluia, Barnabé sair da direção do Espírito Santo, o que o leva a ir apacentar ovelhas em Chipre, numa ilha do mar Mediterrâneo. Mas quando alguém não quer, quando alguém quer ouvir a terceiros e sai da direção de Deus, Deus sempre levanta alguém para pôr no seu lugar. O Espírito Santo se manifesta, aleluia, em meio ao ministério de Paulo e coloca Silas. Aleluia, se alguém foi colocado do teu lado para fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, anunciar a salvação, e essa pessoa tem ouvido a terceiros, fez como Abraão, tem ouvido a Ló, sai da direção de Deus, não te preocupa que Deus vai levantar alguém e colocar no teu lado. Assim como Deus colocou alguém no lado daquela missionária ali, Deus também vai colocar no teu, porque Deus tem um compromisso com a sua obra. Aleluia! Esse texto nos fala da primeira multiplicação. Após a primeira multiplicação de pães por Jesus, aleluia, ele entra no barco, como nós vemos nos três textos. Ele manda os seus discípulos entrar no barco. Eu ouvi falar aqui de barco, eu ouvi os levitas cantarem louvores sobre o barco. Então eu entendo que se o culto está sob a direção do Espírito, é Deus a confirmando a palavra que Ele tinha me ordenado a pregar. Eu podia pregar qualquer outra coisa, usando a minha sabedoria intelectual, mas eu, aleluia, falo somente o que o Espírito Santo me ordena. E quando Ele confirmou a palavra, aleluia, eu glorifiquei a Deus, porque embora tenha pregado em muitos lugares, até fora do país, eu sempre tremo diante da presença de Deus, porque esta palavra não é minha, esta palavra é daquele que me enviou. E Ele disse para João: aquele que receber o que eu enviar, verdadeiramente a mim o recebe. Quem é que vai receber de Deus esta noite? Quem é que vai receber da parte do Pai, aleluia, nesta noite de domingo que encerra este ano, aleluia, com vitória, multiplicação, com bonança e providência de Deus para a tua vida. Aleluia. João fala, aleluia, que Jesus, após fazer a multiplicação, ele era perseguido pelo povo que o oprimia por causa dos milagres. E aqui eu tenho uma palavra para quem persegue a Jesus, para quem vem na igreja só para ver milagre, só para receber revelação. Mas também eu tenho uma palavra para quem é discípulo, para quem enfrenta vento, para quem enfrenta tempestade, para quem acredita no direcionamento de Jesus na tua chamada.
chamada ministerial. Eles são colocados no barco e já recebem uma ordenança espiritual por Jesus e uma direção. Mas João diz, aleluia, que eles entrando no barco saíram em direção a Cafarnaum. Mas o evangelista Marcos, filho de Maria de Jerusalém, no versículo que nós lemos, ele diz o contrário, que Jesus os obrigou a entrar no barco e atravessar em direção a Betsaida. Mas nós vemos João falando que os discípulos, por si, entre si, decidiram ir para Cafarnaum, saindo da direção de Deus, aleluia, onde Jesus haveria direcionado. Meu Deus, nós vemos Mateus e Marcos citar nos seus evangelhos, que após passar aquela tribulação, eles não chegaram nem em Betsaida, nem mesmo a Cafarnaum. Mas Jesus, antes disso, ele atendeu aquele povo, aleluia, que o perseguia por causa de milagre, de revelação, de cura, aleluia. Ele faz um grande milagre e multiplica o pão e peixes e sacia a fome do povo. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Aleluia, que vai saciar a tua fome espiritual. Aleluia, não é achismo humano, não é interpretação teológica, aleluia, não é espírito que adivinha, mas é uma palavra de direcionamento espiritual para a tua chamada ministerial. Quer avançar? Dá ouvido ao que Jesus falou. Quer progredir? Dá ouvido ao que o Senhor tem falado ao teu respeito. Aleluia. Jesus faz um milagre nas montanhas de Genezaré, ao lado do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas um lago de água doce. Ele para com precisão na cidade de Tabá, ao lado, aleluia, da cidade de Maria, que era Montserrat, na frente de Caná da Galileia, ao lado de Cafarnaum. Quando os discípulos entram no barco, a ordem de Jesus era atravessar em direção a Betsaida, mas nós vemos João dizendo que eles vão para Cafarnaum. Cafarnaum fica no lado. Então o seu intuito não era navegar no profundo, mas sim costear as margens da terra. Aleluia, desobedecendo a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus faz uma multiplicação, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, levando em consideração que até os dias de hoje o número de mulheres e crianças às vezes sempre supera o número de homens, aleluia, das congregações de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória, eu entendo que haviam mais de 10.000 pessoas. Ali ele fala para Filipe e André, que eram moradores de Betsaida, segundo o livro de João, capítulo 1, versículo 44, junto com André, porque ali eles habitavam. A palavra vai nos dizer que Jesus pergunta aonde que ele poderia comprar algo para saciar a fome daquele povo, e aqueles homens que moravam naquela região. É como se Jesus perguntasse para mim, que moro, cresci na cidade da Negra, o que ele podia fazer pelo povo que está lá fora, que não está aqui dentro hoje, aleluia, para fazer por eles, e eu dissesse na cara de Jesus que eu não sei o que eu iria fazer, e nem mesmo o que ele podia fazer. Meus irmãos amados, muitas das vezes os missionários são pegos de surpresa. João diz que Jesus só perguntou aquilo para experimentar e ver o nível de ousadia missionária, aleluia, do seu servo, porque ele bem sabia o que ia fazer, e o que Jesus ia fazer era milagre para aquele povo, e o que Jesus vai fazer em meio ao seu povo é milagre para a sua congregação, e o que Jesus está fazendo, aleluia, nesse dia de domingo é milagre na tua casa, na tua família, é milagre nesta cidade, é milagre, aleluia. Jesus Cristo vivia e respirava milagres, aleluia. Jesus, aleluia, multiplica o pão e o peixe, aleluia.
para complementar esta introdução, aleluia, eu te trago em meditação espiritual três profetas que antecederam Jesus e também multiplicaram o pão. Aleluia. O primeiro profeta foi Elias, o tisbita de Gileade, que após ser perseguido por Jezabel e Acabe, vai para a terra dos Sidônios. Aleluia. E ali se depara com uma viúva que sofria por conta da sua profecia, que trouxe escassez sobre a face da terra. E ele profetiza que a farinha da panela não ia acabar, que o azeite da botija não ia acabar. E em cima desta palavra, aleluia, eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua dispensa, sobre o teu celeiro, aleluia, que vai haver multiplicação, que vai escorrer o azeite santo do Senhor, aleluia, sobre a tua casa. O segundo é seu sucessor, Eliseu, filho de Safate, que o sucedeu o profeta Elias. Ele chega agora em Gilgal, livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Ali também havia uma fome, fruto da profecia do profeta Elias, que haveria assolado a terra, 3 anos e meio sem chuva. No segundo ano semearam, a semente que tinha guardado não nasceu. No terceiro ano semearam, o restinho que tinha novamente não nasceu. Mas quando veio chuva, ninguém tinha semente. Por isso que eu digo: guarda a semente para a obra missionária, porque haverá um tempo dos profetas, aleluia, de Deus, necessitarão da semente que está na tua mão, e eles vão ter fome, eles vão ter necessidade. Guarda a semente, guarda, aleluia, porque haverão dias de tribulação, dias de precisão, e os profetas de Deus não podem ser desamparados. A semente de Deus está na tua mão, ela está aí na tua mão, aleluia. Eliseu chegou, aleluia, em Gilgal, acampamento de Deus. Você sabe aonde Josué circuncidou o povo e acampou, aleluia, porque não circuncidavam no caminho. Você conhece a Bíblia. Agora ali havia uma casa de profetas. O livro de Reis diz que haviam 100 profetas que eram da escola ministerial de Elias e Eliseu. Agora Elias haveria sido transladado aos céus e Eliseu estava na direção, aleluia. Tiraram Elias da direção, colocaram Eliseu. Foi obra divina, mas Deus não desamparou o povo. Não importa quem esteja na liderança, se foi Deus que colocou, o povo de Deus não vai ser desamparado, o povo de Deus não vai ser esquecido, o povo de Deus não vai ser negligenciado, aleluia. Os profetas estavam com fome. Eliseu, na qualidade de líder, envia um dos jovens profetas, aprendizes, ao campo missionário. Ele pega uma planta leguminosa, estranha, desconhecida, faz um caldo e dá para os profetas comerem. A Bíblia diz que ele colocou morte na panela. Isso me faz lembrar os jovens missionários que estão começando agora, que saem para o campo missionário, pegam coisas estranhas e trazem e servem nos púlpitos das igrejas de Jesus, ocasionando a morte espiritual da igreja. Ah, meu Deus amado, isso nada mais é do que disse o Espírito Santo, que nos últimos dias se levantariam homens amantes de si mesmos, que não mais suportando a sã e velha palavra de Deus, passariam a dar ouvido a espíritos enganadores e passariam a se congregar servindo a doutrinas e demônios, crendo, aleluia, no oba-oba, no tudo pode. Mas Eliseu, como profeta escolhido de Deus, a Bíblia diz que ele pega um trigo que representa a palavra, joga por cima daquela planta estranha, daquela comida estranha, daquela comida mortífera, joga por cima a palavra de Deus, por cima da heresia, por cima da apostasia, e já não tem mais morte na panela. A morte foi repreendida porque Eliseu se posicionou e colocou a palavra. Por isso você, jovem missionário,
O terceiro profeta, aleluia, é Davi. Mas Eliseu, depois de repreender a morte, a heresia, a apostasia, a Bíblia diz que agora chega o homem, um jovem das terras de Baal-Salisa, montanha de Efraim, terra de Salisa, mesmo lugar da onde Saul procurava as ovelhas perdidas quando foi escolhido para ser rei de Israel. Aleluia! Ele traz 20 pães de cevadas e espigas verdes da sua praia. Mas um dos moços de Eliseu fala para Eliseu: o que é isso para tantos? Nós somos 100 profetas, 101 com Eliseu. Temos 20 pãezinhos de cevada e algumas espigas. O caldo que serviu o profeta aprendiz não alimentou ninguém. Sabe por quê? Heresia só que gera uma emoção ocasional. A hora que tu sai da porta da igreja, tu está vazio e com fome da palavra de Deus. O que te sustenta é o trigo, é o azeite, é a palavra de Deus que mantém o profeta de pé. Depois de comer aquele caldo elétrico trazido pelo profeta, mesmo Eliseu colocando o trigo por cima, ele ainda estava com fome, evangelista Rondo. E a Bíblia diz que se apresenta um moço de Baal-Salisa com pães de cevada. Cevada é material de segunda, ele substitui o trigo. E espigas, que representa a semente, ele trouxe, aleluia, algo de segunda, aleluia, que representava a palavra, aleluia, representando, não era um pregador conhecido, aleluia, não era um levita afinado, mas ele deu o que ele tinha na mão. A Bíblia diz que era primícia, meu Deus e meu Pai, e ele colocou o trigo, aleluia, Deus poderoso, Rei da glória, nas mãos do profeta Eliseu. Eliseu da graça, Deus multiplica e sacia a fome dos profetas. Aleluia. Deus ainda alimenta a viúva, Deus ainda alimenta a profeta, Deus ainda alimenta a multidão, mas Deus também tem providência para quem é discípulo e está firmado na palavra de Deus. Aleluia. O terceiro a multiplicar o pão, aleluia, para nós entrar no texto que lemos, é Davi. Davi também perseguido por Saul, ele vai, apresenta-se a Quis, rei da Filistia, mesmo rei que presidia a guerra quando ele derrubou o gigante Golias. Agora, Davi perseguido dentro de Israel, que representa o seio da igreja, e quem é ungido de Deus sempre é perseguido dentro do seio eclesiástico, porque Saul, que são escolhidos pelo homem, não suportam estar na presença de quem é escolhido por Deus, porque o seu foco não é, aleluia, agradar a Deus, e sim para ganhar posições e cargos. Ele perseguia a Davi e levou Davi a habitar em Adulão. Davi teve fome. Nesse tempo, Davi tinha 7 valentes, 600 guerreiros, 3 mulheres, inclusive a mulher de Nabal, Abigail, livro de Samuel 11, que o negou a dar as suas ovelhas, que ele haveria caminhado para seus pastores, e Deus matou Nabal e deu a Abigail por esposa. Ele também tinha Batseba, a mulher de Urias, o Eteu, e ele também tinha Mical, a sua primeira esposa, que era a princesa, filha de Saul. Davi, aleluia, tinha também 600 obreiros que o serviam na sua retaguarda. A Bíblia vai nos contar que ele teve fome, e ele pediu para o sacerdote para que lhe desse pelo menos 5 pães para saciar a fome deles. Você pode ver no livro de Samuel, no capítulo 21, que um sacerdote diz: mas por que tu está sozinho, se estão tantos que te seguem? Davi disse, aleluia, pois eu venho na presença de Deus
buscar recurso, porque o recurso, aleluia, para a tua fome espiritual não está na internet, ela não está lá fora, ela está aqui dentro, na presença de Deus. A providência para a tua casa, para a tua família, para os que te seguem, está aqui. É na presença de Deus, diante do sacerdote que Deus tem colocado para ministrar o seu ofício sacerdotal. E Davi, mesmo sendo um rei ungido, ele sabia respeitar ministério, ele sabia respeitar quem Deus, aleluia, havia levantado para o sacerdote para ministrar o seu ofício na casa de Deus. Por isso, não negligencie o chamado do teu irmão, respeite o ministério do teu irmão, para que Deus te abençoe a tua casa. Davi pega os pães que eram 12. Nesse tempo não havia templo, mas a arca da aliança ficava em tendas. Havia a mesa dos pães da preposição, que eram colocados 12 pães todos os dias. Era um por cada tribo, um por cada filho de Jacó, representando as 12 tribos. Ali eram colocados sobre a mesa. Depois do fim do dia, o sacerdote tomava e comia com a sua família. No outro dia, novamente tornavam a fazer. Era colocado diante do menorá o candelabro, o 7 castiçal, que mantinha a sua chama acesa por 24 horas. O menorá era responsável por iluminar os pães da preposição, que a nossa direita tinha, aleluia, um véu do Santo dos Santos, que dava acesso à arca da aliança, e ali só o sacerdote tinha, aleluia, o dever e a permissão para entrar e tomar. Mas a Bíblia diz que quando ele teve fome, ele tomou o que não lhe era lícito e comeu, e eles, todos os que o seguiam, foram saciados. Davi tinha quase 1000 homens com ele, mas 12 pães saciaram a sua fome. As suas esposas foram alimentadas, os seus filhos foram alimentados, os seus guerreiros, os seus obreiros, os seus valentes. Deus tem pão para a tua esposa, para o teu filho, aleluia, para os teus obreiros, para o teu ministério, para a tua chamada. Deus tem multiplicação, aleluia, para a tua casa e para a tua família. Aleluia. Agora Jesus, Rei de Israel, dá graças, parte o pão, multiplica. A Bíblia diz que Filipe, irmão de André, faz que nem o moço de Eliseu. O que é isso, Jesus? Nem que tu tenha 100 denários, nem que você trabalhe 100 dias, mais de 3 meses, tu não vai conseguir. Tu não vai alimentar todo esse povo, aleluia. Mas como homem de balsa lisa, apresenta-se agora um menino com 5 pães e 2 peixinhos. É importante nós lembrar que Jesus estava em Tobá, cidade de Tobá, às margens da Galileia, região da Galileia, aleluia, ao lado de Magdala, entre Magdala e Cafarnaum, atrás de Caná. Agora, ali, Jesus fez 3 milagres. O primeiro foi a multiplicação dos pães. O segundo foi a sua ressurreição, quando ele apareceu na segunda pesca maravilhosa, que ele aparece assando um peixe cozido sobre as brasas e fazendo um pão para os seus discípulos. Os ordena a lançar a rede ao lado direito. A Bíblia diz que os seus discípulos, por temerem, pois estavam a 200 côvados, que é cerca de 90 metros, o escutaram, jogaram a rede e encheram a rede de 153 grandes peixes. Pedro, ao ser reconhecido, a Bíblia diz que ele se veste, ao temer ouvir a voz do Senhor, se joga nas águas e vem nadando. Tem gente que espera o barco chegar,
já vem nadando com a presença de Deus, já vem, aleluia, nadando nas águas, flutuando, aleluia, para a presença do Senhor nosso Deus. Agora Jesus fala para os discípulos: entre no barco, atravesse para o outro lado, aleluia, e vai para o monte orar. Só há um monte nessa região, já vou encerrar, vou ficar dentro do horário, aleluia, que é o Monte Tabor, citado em Mateus 17, versículo 3, aonde Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, e apareceu Elias e Moisés falando acerca da sua morte, que haveria de ser em Jerusalém. Ali, a Bíblia diz que Jesus, na região da Galileia, ao lado de Genezaré, onde fica, aleluia, o Monte Tabor, a Bíblia não fala que foi no Monte Tabor, mas diz que ele foi para o monte orar. Os discípulos, com uma palavra, entraram no barco, mas desobedecendo a voz do Senhor, aleluia, eles foram para outro posicionamento. Deus deu uma direção espiritual, mas eles foram para outra. Pedro servia Jesus e emprestava o seu barco para o ministério de Jesus. Talvez Pedro, por ser o capitão, decidiu negligenciar a voz do mestre e não ir para Betsaida, mas para Cafarnaum. Eu lembro, aleluia, que alguns discípulos eram residentes daquele lugar. Talvez alguns queriam deixar a chamada missionária e voltar para a sua casa. Aleluia. Não sei o que aconteceu, mas foram desobedientes à voz do Senhor. Jesus diz: vai para Betsaida. Eles vão para Cafarnaum. Só que nós lemos os 3 evangelhos sinópticos que nos diz que Jesus tinha os ordenado a ir a Betsaida, mas no meio eles enfrentaram um grande vento e uma grande tempestade, meu Deus, e se perderam na trajetória que Deus havia ordenado. Aleluia. E quantas das vezes o vento nos tira da direção que Deus tem nos colocado. Quando desobedecemos a Deus, o vento vem. Aleluia. Eles só enfrentaram o vento e a tempestade porque eles não estavam no centro da vontade de Jesus. Quando você sai da direção de Jesus, o vento vem, a tempestade vem. Aleluia. E o vento era furioso, e ele batalhava para derrubar e destruir a embarcação. Jesus não estava no barco, mas ele tinha lançado uma palavra. Jesus não estava no ministério, mas ele tinha lançado uma palavra. Mas a liderança do barco decidiu sair da direção de Jesus. O vento, que era forte e impetuoso, fez-nos regressar. Foi dito aqui, os barcos eram, aleluia, direcionados por naus, que por uma grande e pequeno leme em forma de manivela, os direcionava para o lado. Aleluia, a nau era levantada ao soltar o cabo, o vento embolsava, aleluia, e pelo leme, pequeno tipo de uma manivela, aleluia, o barco ia para onde, aleluia, o capitão do barco queria. Mas só, aleluia, que eles soltaram o cabo das suas naus, mas não dirigiram a sua embarcação para o foco de Jesus Cristo. Eles foram para onde eles queriam. E quando vamos para onde queremos, o vento vem. Quando vamos para onde queremos, a tempestade vem. Quando nós vamos para onde achamos que temos que ir, e não para onde Jesus nos direcionou, é inevitável a tempestade. Aleluia. Meu Deus, Jesus estava do alto. E embora eles estivessem sendo oprimidos, açoitados, na rebelião, fora da direção de Deus, ainda assim Jesus assistia do alto. Mesmo em rebeldia,
A misericórdia de Deus é tão grande que Jesus ainda está nos assistindo lá do alto. No alto da montanha, Jesus assistia a aflição dos seus discípulos. Lá do alto, Jesus está olhando a tua aflição. Lá do alto, Ele está vendo a tua perseguição, a tua dor, a tua luta, a tempestade que tu está passando. É no alto que Jesus vai se manifestar na tua vida. A Bíblia diz que de repente Jesus, em meio àquela tempestade, se manifesta. Já haveriam passado 9 horas. Como viu, aleluia, no texto de João 6, eles haviam entrado ao entardecer, mas já era a 4ª vigília, entre 13 e 6 horas da madrugada. Já eram 9 horas lutando. Eu tenho uma palavra para você que passou toda a noite lutando, toda a noite sendo sufocado, aleluia, pela insônia, pela depressão, pelo cansaço físico. Hoje Jesus se manifesta na tua vida. Ele avistou do alto o teu sofrimento. Ele vai te libertar, Ele vai operar o milagre na tua vida, na tua casa, e você vai ser abençoado. Ali Jesus se manifesta, vem andando por sobre as águas, aleluia, entra no barco, aleluia, e a bonança se faz. Aleluia, pode passar o grupo de louvor, eu já vou estar encerrando. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, a bonança se faz. Eles saíram com a ordem de Jesus para ir para Betsaida, aleluia, província de Gadara, dos Gergesenos, comandada por Herodes Filipe. Jesus haveria recebido que seu primo João haveria sido decapitado. A Bíblia diz que ele pega e atravessa para o outro lado, faz a multiplicação, dá uma ordenança para os seus discípulos, e eles saem em direção a Cafarnaum. Eles enfrentam a oposição do vento e das ondas. Jesus os socorre, repreende, entra no barco, faz segurança, e eles param na província de Genezaré. Aleluia! Jesus não estava no barco quando você saiu. Talvez você se rebelou no meio do caminho. Talvez durante esse ano você saiu da direção de Deus, que Deus tem te colocado. Talvez Jesus te mandou para um lado e você foi para o outro, e o vento, a tempestade te largou aqui. Porque o vento, a tempestade, mesmo Jesus voltando para o barco, os discípulos não chegaram em Betsaida, onde Jesus queria, e nem em Cafarnaum, onde Pedro queria. Mas eles chegaram na província dos Gergesenos. E quando Jesus chegou ali, as pessoas disputavam para tocar ao menos a orla das suas vestes, e todos eram curados. Se coloca de pé, aleluia, que está orando, aleluia, e agradecendo a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, eu convido você, aleluia, a passar aqui na frente e estar recebendo a oração dos pastores, da liderança. Aleluia. Você, aleluia, que quer aceitar Jesus, reconciliar com o Senhor, você tem a oportunidade hoje. Aleluia. Glória a Deus, pode seguir louvando. Aleluia. Meu Deus e meu Pai maravilhoso, eu agradeço a tua oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor me direcionou para ministrar esta noite. Espero que a tua igreja tenha entendido, Senhor, que é melhor ouvir e estar na direção de Deus do que estar na direção que nós queremos ou achamos. Ó Deus, repreende toda a fúria do vento, toda a tempestade. Volta para o barco daqueles, ó Deus, que saíram da tua direção espiritual. Volta, Senhor, para o barco daqueles, Senhor, aleluia, que negligenciaram a tua palavra, talvez no meio do ano. Manifesta-te nas suas vidas e dá a vitória. Cura, sara, liberta pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus.